Olá, pessoal. Continuando falando desse livro aqui, O Mundo Cristão em torno do Novo Testamento, do Richard Bauckham, capítulo que ele vai falar na página 381, ele vai falar sobre Pedro, Pedro em Roma. Então é um capítulo bem extenso, com várias referências sobre Pedro em Roma, martírio de Pedro. Então, assim, para aqueles que consideram que o Richard Bauckham, por ser cristão, não é uma boa referência, eu sugiro ler esse, esse capítulo e fazer seu julgamento se você acha que é um bom texto ou não. Bom, sem dúvida ele é um bom texto com muitas referências e ele vai analisar cada uma delas. Então, eu vou pegar algumas que ele citou, porque foram várias, né? O capítulo é bem extenso. Então, ele traz primeiro 1 Clemente, capítulo 5, que ali em 1 Clemente, capítulo 5, ele vai se referir a Pedro e a Paulo, né? Que ele vai fazer uma referência. Por causa do ciúme e da inveja de grandes e mais corretos pilares foram perseguidos e lutaram até a morte. Temos diante de nossos olhos os bons apóstolos. Havia Pedro, quem por conta de ciúme doentio passou não por um ou dois, mas muitos julgamentos, e tendo dado seu testemunho, tomou seu lugar de glória. Tá? Essa expressão tomou o seu lugar de glória sugere que ele foi martirizado. Tá? Então, essa é a carta de 1 Clemente, capítulo 5. Né? Ele vai analisar extensamente aqui essa passagem. Depois ele vai analisar Inácio de Antioquia, na carta aos Esmirniotas, capítulo 3. Ele diz assim: E quando ele veio aos que estavam com Pedro, Jesus diz a eles: Doquem, ponham suas mãos em mim e vejam que não sou um demônio sem corpo material. E imediatamente eles o tocaram e acreditaram, sendo interpelados por seu corpo e espírito. Assim eles desafiaram até mesmo a morte, estavam acima da morte. E depois da ressurreição ele comeu e bebeu, como eles, como tendo um corpo, embora espiritualmente unido com o Pai. Então, essa passagem nessa de Antioquia já é uma passagem mais lateral, né? Assim, não vai ter uma referência muito clara a martírio de Pedro. Né? Outra passagem que é citada é a ascensão de Isaías, capítulo 4. Aparece assim: Apareceu na forma de um homem, um rei sem lei, um matricida, que é ele mesmo este rei, perseguirá a planta que os 12 apóstolos do amado plantaram, e um dos 12 será entregue em suas mãos. Esse texto, a ascensão de Isaías, ali já está mais claramente. Quando ele se refere ao matricida, que é o rei, ele possivelmente está se referindo a Nero, que matou a mãe, né? E que irá perseguir a planta que os 12 apóstolos do amado plantaram, está se referindo à igreja. Então, Nero irá perseguir a igreja. E um dos 12 será entregue em suas mãos. Quer dizer, está se referindo ao martírio de um desses 12, possivelmente Pedro. Então, esse texto da ascensão de Isaías, ele já traz uma referência mais direta ao martírio de Pedro. Que Pedro foi martirizado em Roma não é expressamente afirmado, mas a referência à perseguição à igreja por Nero, que esteve confinada provavelmente a Roma, e a associação direta com o martírio de Pedro com Nero, provavelmente implica que Pedro tenha morrido em Roma. Outro texto, Apocalipse de Pedro, capítulo 14, que fala assim, que Jesus disse: E vá à cidade que domina sobre o oeste, cidade que domina sobre o oeste é Roma, e beba do copo que eu prometi a ti, Pedro, das mãos do filho daquele que governa o Hades. Então, e beba do copo que eu prometi a ti, quer dizer, do cálice que eu prometi, está se referindo ao martírio, porque essa referência do cálice ao martírio, Jesus faz essa associação na Santa Ceia, né? Então,
das mãos daquele que governa o Hades. Está se referindo a Satã. Essa referência a Satã como governante do Hades é uma coisa que é posterior, não é desse texto aqui. Já é mais à frente. Mas isso aqui ainda pode ser um resquício dessa tese, que ainda não é predominante, tá? Nessa época, o Hades é o lugar onde os mortos dormem. Só isso. Não é governado por Satanás nem nada disso. Mais tarde é que vai passar a ter essa sucessão. Para que sua destruição receba um começo. Então, essa passagem aqui de Apocalipse de Pedro parece que está se referindo ao martírio de Pedro em Roma, porque está se referindo ao cálice, né? Então é mais uma referência ao martírio de Roma, tá? A seção correspondente em função ao comissionamento de Pedro e a predição de seu martírio em João, capítulo 21, embora o quarto evangelho era certamente desconhecido por este autor. Então, é possível que esteja uma referência aí a João, capítulo 21, que também fala disso. Fala do martírio de Pedro, que ele vai sofrer. Tá? Outro texto que ele vai citar, Atos de Pedro, que vai aparecer aquela referência a Covades, né? Que Pedro está saindo de Roma, encontra Jesus, e Jesus manda ele retornar para que ele receba o martírio, né? Essa passagem. Também apócrifo de Tiago, capítulo 5. Também ali temos uma referência a Pedro. Está se referindo ao martírio de Tiago e Pedro. Depois, Dionísio de Corinto, que é citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 2:25-8. Fala assim: destas maneiras também vocês, por tal administração, se uniram ao plantio que veio por Pedro e Paulo, tanto dos romanos quanto dos coríntios. Está se referindo às igrejas. Plantio seria a igreja, né, que ele plantou. Então, aqui já está avançando mais, já está dizendo que a igreja de Corinto e de Roma foram fundadas por Pedro e Paulo. Aqui já estamos no começo do século II. Então, Richard Bauckham diz assim: aqui já há um interesse da igreja em de demonstrar uma sucessão apostólica. Então, essa história de que Pedro fundou a igreja em Roma, aí já começa aqui no século II. A gente já tem evidências de que já tinha cristãos antes em Roma, né? Já tinha esses cristãos antes em Roma. Mas aqui o Dionísio de Corinto já está afirmando isso. Pois de fato ambos plantaram também nossa Corinto, de maneira semelhante nos ensinaram, de maneira semelhante eles ensinaram também juntos na Itália, e foram martirizados na mesma ocasião. Então fala da martírio de Pedro e Paulo juntos, tá? Em Roma, na Itália, né? Em Roma. A ideia de que Pedro e Paulo foram martirizados ao mesmo tempo pode resultar simplesmente da íntima associação agora assumida entre as atividades dos dois, mas pode ser uma interpretação de 1 Clemente V. Mais cedo, na mesma carta, Dionísio revela que 1 Clemente era regularmente lida na liturgia da igreja de Corinto. Tá? Irineu, contra heresias, 3.1.1. Sabe-se que Mateus também publicou entre os hebreus um evangelho escrito em sua linguagem, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e fundando a igreja. Novamente aqui Irineu de Lyon, em conformidade com Dionísio de Corinto, também dizendo que Pedro fundou a igreja de Roma. Isso já aí no começo do século II, tá? Mas mais um testemunho. Então, essas são as referências, mais ou menos, que ele traz. Conclusões. Que conclusões você consegue tirar? O que a gente consegue tirar disso? Bom, primeiro, Pedro morreu mártir é o primeiro ponto. Tá? Isso aparece no João capítulo 21. Isso aparece em 1 Clemente 5, a gente viu. Em Inácio, a Esmirna, capítulo 3. Ascensão de Isaías. Apocalipse de Pedro. E também em 2 Pedro 1,14. Então, tudo isso são textos ali do final do século I, começo do século II. Todos eles convergindo para isso, ou seja, Pedro morreu mártir. Até aqui,
a gente não tem ninguém dizendo que Pedro morreu de cabeça para baixo. Tá? Essa história de Pedro morreu de cabeça para baixo vai aparecer já no Tertuliano ali, no Orígenes, mas esses são textos posteriores, século III já. Segunda conclusão que a gente pode tirar, que ele foi crucificado. Isso está em João capítulo 21, isso já sugere isso. João capítulo 21. Que ele morreu em Roma. Que ele morreu em Roma aparece no Apocalipse de Pedro, a ascensão de Isaías, em 2 Pedro, 1:12, e também em Inácio, na carta aos Romanos 4:3. E em Papias, Eusébio, História Eclesiástica 2:15:2. Tá? Durante o reinado de Nero. Isso está em Ascensão de Isaías, que a gente viu, e Apocalipse de Pedro, 14:4. E o martírio, seu martírio sobre Nero foi interpretado segundo categorias apocalípticas em alguns cristãos, provavelmente desde muito cedo. Quer dizer, o martírio de Pedro sobre Nero. Então, o que não tem aqui? O que não tem aqui é ligar com incêndio. Ligar com incêndio de Roma, ele não incluiu isso aqui. É uma coisa posterior. Tá? Ser crucificado de cabeça para baixo também é uma coisa posterior, não dá para saber. É bastante duvidoso se alguma coisa além possa ser sabida sobre o martírio de Pedro, a partir de fontes literárias confiáveis. Não há tradição firme conectando o martírio de Pedro com a perseguição de Nero, ou em que data dentro do reino de Nero mesmo tenha ocorrido. A ascensão de Isaías conecta o martírio de Pedro com a perseguição de Nero à igreja em geral, mas isso não precisa significar que Pedro foi martirizado durante aquela perseguição. Apocalipse de Pedro, ao tratar da morte de Nero como consequência do martírio de Pedro, pode sugerir que isso aconteceu no final do reino de Nero, mas não necessariamente. Então, essas são as conclusões que ele tira das referências. Muito obrigado, então.